A vida oculta e mística de Jesus. Aleterre. Arqueômetro. Porém, mais estonteante, mais extraordinariamente religiosa e mais altamente científica é a sua última obra póstuma, o Arqueômetro. Nota de rodapé. Vide figura 1. O Arqueômetro, verdadeiro selo do Deus vivo, segundo a expressão do apóstolo João, e é do seu atencioso e difícil estudo que julgamos ter encontrado a resposta à interrogação e à razão da afirmação deste capítulo. A palavra arqueômetro vem de dois termos védico e sânscrito. Arca, metra. Arca significa sol, mas pegando letra por letra de acordo com a ciência do verbo, verifica-se que A é o diâmetro da circunferência. É essa sua figura no alfabeto adâmico ou vatã que damos adiante. Figura 10. Ar é o círculo armado de seus raios, a roda, radiante da palavra divina. K lembra a matese primordial unindo o espírito, a alma e o corpo da verdade. Arque significa a potência da manifestação, a inversão desta palavra. Kra, kar, kri significa criar, realizar uma obra, etc. O latim diz creare, o irlandês cara in. Arca é a mesma palavra, encantando com número e ritmo, o hino dos hinos, a poesia do verbo. Matra é a medida mãe, por excelência a do princípio. É o Barashit dos templos egípcios, o Berazet do primeiro Zoroastro, o Barata do Barata divino. Abre aspas, é um verdadeiro aparelho de precisão das altas ciências e das artes. Seu transferidor cosmométrico, seu estalão cosmológico, seu regulador e seu revelador homológico. Ele traz todas ao seu princípio único e universal, à sua concordância mútua, à sua síntese sinárquica, de sinarquia. Nota de rodapé. Sinarquia, antítese de anarquia, termo adotado por Saint Ives para o novo regime social do mundo, o reinado da paz, o reino do céu, cujo programa se acha definido em suas obras. Esse assunto é tratado amplamente por Saint Ives d'Alveidre em O Arqueômetro, lançado no Brasil pela Madras Editora. Continuando no texto. Esta síntese, que nada mais é do que a gênese do princípio, é o verbo mesmo, e ele autografa seu próprio nome sobre o primeiro triângulo do arqueômetro. Sophia, S-O-P-H-Y-A, sabedoria de Deus, conforme veremos mais adiante, figura 2. Mas, para fazer compreender as aplicações possíveis do arqueômetro como revelador e regulador experimental desta gênese e desta síntese, seria preciso entrar em considerações sem fim. Fecha aspas. Tendo assim falado, os amigos de Saint Ives, constituídos em sociedade anônima sob esse título, para dar publicidade a esta ou outras obras do mestre, após sua obra, na impossibilidade de reproduzirmos aqui este genial instrumento, inspirado, quiçá, no Apocalipse de João, cuja analogia é surpreendente. Daremos simplesmente em resumo dele, sem as cores, sem as notas de música, sem o sistema planetário zodiacal, etc., para melhor nos fazermos compreender, limitando-nos unicamente ao que necessário for para o nome que constitui o nosso estudo, Jesus. Figura 2. Comparando-se este instrumento que de fato se move e é positivamente um livro condensador de todas as religiões e ciências da antiguidade com o Apocalipse de João, livro circular ao qual igualmente já se referiram os profetas. Nota de rodapé. Ezequiel 1, 9, 10, 3, 1, 2 e 3, PS 11, 7. Retornando ao texto. O mesmo que o anjo mostrou a João e a Ezequiel, e que estes comeram sentindo o doce na boca e amargo no ventre. Nota de rodapé.
Apocalipse 10, 9. Expressão simbólica significando agradável à inteligência, mas de difícil estudo. Retornando ao texto. O mesmo que Deus mostrara a Moisés no monte, o mesmo que Maomé diz não lhe compreender os mistérios, o mesmo a que Jesus fazia alusão, contendo as ciências que os fariseus não entendiam e não deixavam que os outros compreendessem. Verifica-se a flagrante analogia entre eles e deduz-se sem grande esforço que a suposta visão psíquica de João foi-lhe dada virtualmente pelo divino Mestre Jesus, fornecendo-lhe a chave do mistério da razão de ser do universo e das antigas religiões da humanidade, baseadas na astronomia, chamara outrora astrologia. O simbolismo de bestas com 6 cornos e 6 olhos, etc., encobre essas ciências, algumas das quais Jesus mandou que ele as selasse, isto é, não as desvendasse. Salomão, em Provérbios 9:1, diz, abre aspas, a sabedoria já edificou sua casa e já lavrou suas 7 colunas, fecha aspas. Essas 7 colunas são os 7 selos com que está selado o livro em que repousa o Cordeiro nas igrejas do próprio catolicismo e de que fala o Apocalipse. Esses 7 selos são os 7 planetas vistos na figura 1, em seus respectivos lugares astronômicos. São as 7 cores do espectro solar, as 7 notas da música, musicais, as 7 correspondências do corpo humano, os 7 dias da semana, as 7 vogais, etc. Todos sabem que Salomão foi considerado rei sábio, depositário da tradição de Rama, por seu pai Davi, que a recebeu de Abraham, e que este sábio tinha conhecimento deste livro secular. Tanto assim que a posteridade lhe atribuiu a paternidade, chamando-o de signo de Salomão. Mas não é aqui o lugar para tratarmos do Apocalipse, que tem feito correr tanta tinta e surgir dezenas de engenhosas combinações e fantásticas interpretações. Nas elucidações trataremos mais detalhadamente deste livro. Ora, se Jesus não tivesse deixado a chave dessa criptografia, simbolicamente representada pela chave de São Pedro, a chave do céu do catolicismo, e que figura na tiara do Papa com 3 coroas, chave infelizmente perdida pelos sucessores de Pedro nos campos de batalha das sangrentas cruzadas. Não se poderia compreender tal imprevidência por parte de Jesus, nem admitir que ele tivesse pregado ao povo israelita, por assim dizer, em chinês, por meio de parábolas ou charadas, incompreensíveis até aos próprios apóstolos que o acompanharam. Sem resultado prático, portanto, para a redenção daquele povo em particular e da humanidade em geral, que por isso mesmo tem sido vítima de exóticas interpretações, causando a divisão de sua própria casa. Certamente esta chave existe e para nós ela se encontra no Apocalipse, cuja analogia com o arqueômetro, como dissemos, é flagrante. Com ela se abrem não só o Novo Testamento de Jesus, como o Velho Testamento de Moisés. E como diz Saint Ives, abre aspas, é inadmissível que Jesus tivesse feito uma promessa inviável. Esta chave foi dada a Pedro e João. Fecha aspas. E se o leitor quiser também possuí-la, a fim de pesquisar a verdade, o mistério do Apocalipse lhe será desvendado, não baseado em interpretações metafísicas que pululam na literatura religiosa, mas na positividade científica dos números que não admite sofismas. Lhe aconselhamos a grande obra de Dupuat, Origine de tous les cultes. Claude de Saint-Martin, filósofo desconhecido, diz, abre aspas, ao homem é que compete subir para ir buscar a chave, pois de certo ninguém lhe virá depositar em suas mãos neste planeta. Fecha aspas. E Mater, seu apologista, diz, abre aspas, é em nós que encontramos a chave desta ciência. São os raios da luz divina que iluminam o nosso interior. Fecha aspas. É preciso, porém, eliminar a preguiça do espírito se quisermos vislumbrar essa luz. Para o cabal estudo, portanto, do arqueômetro, Mister se faz possuir essa chave auxiliado por uma colossal soma de conhecimentos linguísticos da antiguidade.
sobretudo o sânscrito e o hebraico, e não pequena dose de ciências, das quais sobressai a música. Vê-se por aí quão difícil, pois, nos seria dar sequer uma sucinta explicação desse aparelho, que trouxe a descoberta da arquitetura musical, do verdadeiro metro musical, da verdadeira cromatonia, etc. Limitaremo-nos, por consequência, em reproduzir com um sorriso de compaixão o corriqueiro desenho ingenuamente denominado pelo povo de signo de Salomão, cujo resumo a seguir representa simplesmente sua figura geométrica, hexagonal, despida dos atributos conhecidos por aquele sábio rei, depositário, como já dissemos, da tradição de seu pai Davi, árvore genealógica de Jesus, que cultuava a religião de Tama, da qual Ab-Ram, Abraão, havia sido um dos pontífices, pois tal é a significação de Ab-Rama, paternidade, filiação de Rama. No tempo em que se vivia o homem que representava essa congregação em Ur, transformado mais tarde em Ab-Ra-Ram, Abraão, por motivo que seria longo esclarecer aqui, mas a respeito do que mais adiante nos ocuparemos, nas elucidações. O arqueômetro propriamente dito pode-se dizer, um aparelho constituído por 2 discos fixos e 2 movediços, com redução de seus diâmetros, para permitir a leitura dos elementos de que se compõem os inferiores, de modo que, desenhado um triângulo equilateral em cada um, os 4 passarão a formar uma estrela de 12 pontas. Esse aparelho pode ser visto na Biblioteca da Federação Espírita Brasileira. Em cada uma das pontas dessa estrela dodecenal há uma letra do alfabeto de 22 letras, usado por todos os templos da humanidade, o que produz a soma de 12, correspondente às 12 consoantes e às 12 constelações do zodíaco, aí também escritas em suas verdadeiras posições astronômicas e não arbitrariamente, o que é importante dizer. Figura 1. Um dos círculos concêntricos é composto de 6 pontas, e a cada uma corresponde uma letra das 7 vogais, em uso naquela época. Nota de rodapé. Marques de Fortes Durban, Paris, 1938. Bem como as 7 notas musicais, as 7 cores do espectro solar e os 7 planetas. Mas, como as pontas são somente 6, vemos que a vogal A vai ocupar o centro, como diâmetro da circunferência, pois ela é, como já dissemos, sua figura geométrica ou morfológica da língua adâmica, como veremos mais adiante, ligando assim as 6 cores homólogas ao centro, em que é reconstituído o raio branco em sua extrema pureza, contrariamente aos sistemas de Newton e de Chevreul, em que ele é cinzento. A nota Mi, de uma importância capital, bem como Sol, a roda do qual giram os 6 planetas, também ocupam o centro. Fazendo-se girar esse aparelho, assiste-se a um curioso fenômeno de vibrações ondulatórias do éter, em que a cor amarela, a única fotogênica, sobrepuja as outras mais vivas na aparência, pela coloração do ambiente. Também na mesma biblioteca pode ser visto esse aparelho. Mas para não complicar essa descrição, deixaremos de falar de suas funções. Para nossa tese, precisamos unicamente utilizar o hexágono produzido pelos 2 triângulos equilaterais, colocando-lhes exteriormente as letras que lhes pertencem e algumas interiormente em seus verdadeiros lugares matemáticos, para o caso a respeito do qual também teremos de nos ocupar. Essas letras representadas no arqueômetro em Vatã ou adâmico, sânscrito, aramaico, sírio, hebraico e chinês, etc. Nota de rodapé. Os modelos serão dados adiante. Tomam sons diversos no sânscrito, segundo as regras eufônicas do Ramayana, conforme a direção de sua leitura, da direita para a esquerda ou vice-versa, e o O tanto se pronuncia O como U ou V. O mesmo dá-se com a letra Y, que tem o som de I ou J. Na Biblioteca da Federação Espírita Brasileira acha-se um quadro arqueométrico por nós organizado, no qual se vê o alfabeto templário das línguas orientais, até o do primitivo chinês, trigrama de Funri,
distribuído de acordo com seus valores, identificando-se mutuamente em sua morfologia universal. Afirma Sam Ives com a maior convicção científica, posta à prova em todos os seus trabalhos, que as letras colocadas sobre o arqueômetro não obedeceram absolutamente à vontade humana, nem são o resultado de nenhuma combinação fantasiosa, o que afastaria ipso facto seu caráter científico na mais rigorosa acepção do termo. Elas ali se colocam autologicamente obedecendo unicamente a uma lei divina, à lei do verbo, representando as forças fenomenais do cosmos, e são falantes por sua própria natureza morfológica. Não é em vão que a tradição se conservou sobre o valor cabalístico de certas palavras, empregadas ainda hoje disparatadamente por ocultistas, feiticeiros e até pelo próprio catolicismo e seus exorcismos. Para ser provado, seria preciso que reproduzíssemos aqui o primeiro alfabeto da humanidade, o Vatã, outrora chamado adâmico, ainda conservado no racional dos Brahmas, o que nos afastaria um pouco do nosso rumo. Contudo, mais adiante nas elucidações, procuraremos esclarecer alguns pontos suspensos e nessa ocasião falaremos desse alfabeto. A cada letra no arqueômetro corresponde um número. Esses números que constituem um capítulo especial da Bíblia, incompreensível a quem o lê sem possuir a chave. Pertence a uma matemática quantitativa e qualitativa. Quantitativa pelo seu valor numérico e equivalente às vibrações sonoras e cromométricas dos gabinetes da física, e qualitativa pela correspondência verbal que possuem com as forças fenomenais do universo sideral, com sua logia, legislada, isso é, com o verbo criador. Porque é bom dizer que a palavra humana não é a consequência do esforço dos primitivos seres racionais, como alguns antropologistas querem, mas sim uma incidência refletiva da divina palavra, dada ao homem para diferenciá-lo do resto da animalidade e poder glorificar seu Criador, que é o próprio Verbo. Essa é a razão pela qual o gorila, o chimpanzé, o orangotango, a cujas conformações fisiológicas e anatômicas nos assemelhamos, nunca falaram. Não falam, nem nunca falarão, apesar dos esforços tentados pelos sábios e pacientes zoologistas. Por isso, algo de misterioso deve haver no homem mudo, cuja circunvolução de Broca não se desenvolveu normalmente. Se a palavra lhe foi recusada pelo Criador, equiparando-o ao gorila, verdadeiro homem das selvas, quem poderá em boa consciência afirmar que essa anomalia não tenha sido causada pelo mau uso que ele fizera da mesma em outras vidas, blasfemando o Onipotente? De outro modo, seria uma injustiça de Deus. Há um tipo de macaco na África Ocidental chamado Koolokamba. As duas faces são lisas, a testa é elevada, tem olhos grandes, assemelhando-se a um chinês ou um esquimó. Tem barba no queixo e possui as orelhas iguais às do homem, mas não fala. O gorila tem os braços longos, as pernas curtas, quase sem pescoço. É o que mais se aproxima do homem, isto é, dos primitivos africanos da Guiné. Não só pela dimensão e estrutura do corpo, mas especialmente pela conformação do braço, da mão, do pé e da bacia, visto que fica um grau abaixo do chimpanzé, por possuir esta forma do crânio e do cérebro idêntica à do homem, mas também não falam. Liechtenstein, sábio alemão, falando do bosquimano, diz que esse homem, habitante das selvas africanas, apresenta a verdadeira fisionomia do pequeno macaco azul da Cafrária. A vivacidade dos olhos de um bosquimano, a flexibilidade de suas sobrancelhas, torna essa comparação acentuadamente exata. As narinas e os cantos da boca. Que digo? As próprias orelhas desse homem moviam-se involuntariamente. Nota de rodapé. Particularidade de alguns homens ainda hoje. Retornando ao texto. Por outro lado, não havia um só traço em todo o seu rosto que indicasse a consciência de uma inteligência, tão limitada quanto fosse. Tornou-se célebre a frase de Haeckel acerca desses rudes africanos. Abre aspas. Para quem quer que estude sem preconceitos a natureza,
os bosquimanos aproximam-se mais do gorila e do chimpanzé do que um Kant ou de um Goethe. Fecha aspas. Contudo, ainda assim, eles possuem uma linguagem articulada, se bem que muito limitada, e uma numeração que não passa de 10. Isso os coloca acima daqueles macacos, por possuírem o verbo, o Espírito de Deus, a inteligência e o raciocínio, que neles é substituído pelo instinto da conservação. São esses os famosos macacos a que se refere o célebre poema Ramayana, que auxiliaram Rama a vencer. São esses selvagens dos cerros azuis, habitados por grandes macacos semelhantes a gorilas que Rama civilizou. Não são, pois, macacos propriamente falando, como se lê naquele poema, mas homens dotados da palavra, embora muito rudimentar.